Venho a esta tribuna, nesta data, senhora presidente, para tratar de dois temas. O primeiro deles é reverenciar a data do nascimento de um grande brasileiro, o Marechal Rondon, no último sábado. O segundo é tratar da questão da CPI e do sigilo dos documentos na CPI. Muito bem, passo a tratar do primeiro tema. No último sábado, 5 de maio, comemoramos o Dia das Comunicações no Brasil. O marco para esta data tão importante foi o nascimento de um herói brasileiro, mato-grossense de Mimoso. Ele atravessou o sertão desconhecido, abriu estradas, expandiu o telégrafo e ajudou a demarcar terras indígenas e as nossas fronteiras. Durante sua vida, percorreu mais de 100 mil quilômetros, abrindo caminhos. Eu falo de Marechal Cândido Rondon, um homem que entrou para a história como o pacificador e o patrono das comunicações. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o mundo é carente de heróis. Tenho certeza que o Brasil tem uma história à altura de qualquer outra nação e heróis para se orgulhar. Presto nesta data minha homenagem ao Marechal Rondon, lembrando um pouco da saga deste grande brasileiro. Marechal Rondon, assim como eu, é filho de Mato Grosso, o estado que represento nesta casa. Nasceu no dia 5 de maio de 1865, em Mimoso, uma pequena localidade, hoje Santo Antônio de Leverger. Filho de Cândido Mariano e de Claudina Lucas Evangelista, ficou órfão ainda criança e foi criado por um tio, que era capitão da Guarda Nacional. Por insistência do tio, foi estudar em Cuiabá, na escola Mestre Cruz e, no ano seguinte, na escola pública Professor João de Albuquerque. Em 1879, entrou para o Liceu Cuiabano, escola que eu também estudei. Em 1881, formou-se professor, aos 16 anos, quando transferiu-se para o Rio de Janeiro, para ingressar na Escola Militar. Com autorização do Ministério da Guerra, Cândido Mariano da Silva incorporou o nome Rondon, em homenagem ao tio que lhe criou, Manuel Rodrigues da Silva Rondon. Em 1890, senhora Presidente, recebeu o diploma de bacharel em Matemática e Ciências Físicas e Naturais na Escola Superior de Guerra do Brasil. Partidário das ideias positivistas, participou dos movimentos abolicionista e republicano. Em 1º de fevereiro de 1892, casou-se com Francisca Xavier, com quem teve 7 filhos, e foi nomeado chefe do Distrito Telegráfico de Mato Grosso. Foi então designado para a Comissão de Construção da Linha Telegráfica, que ligaria Mato Grosso e Goiás. A jornada, senhora Presidente, estava apenas começando. Rondon cumpriu a missão abrindo caminhos, desbravando terras, lançando linhas telegráficas, fazendo mapeamentos e estabelecendo relações com os índios. Manteve contato com muitas tribos, entre elas o Bororo, Nhambiquara, Urupá, Jaru, Caripuna, Ariqueme, Boca Negra, Pacaás Novo, Guaraiá e Macurapé. Seus trabalhos desenvolveram-se de 1907 a 1915. Nessa época, estava sendo construída a ferrovia Madeira-Mamoré. A chamada Comissão Rondon deveria construir uma linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio do Madeira. Em 1910, criou o Serviço de Proteção ao Índio, SPI. Obteve a demarcação de terras de vários povos, entre eles o Bororo e o Terena. Em 1912, senhora Presidente, Rondon foi promovido ao posto de coronel, depois de ter pacificado os índios das tribos Caigangue e Nhambiquara. Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, um incidente em 1913 poderia ter interrompido essa história que chega a parecer obra de ficção. A trabalho, Rondon foi atingido por uma flecha envenenada dos índios nhambiquaras. Salvo pela bandoleira de couro de sua espingarda, ordenou a seus comandados que não reagissem, demonstrando seu lema: morrer, se preciso for, matar, nunca. Esta
era a expressão do grande brasileiro. Neste mesmo ano, criou o Serviço Nacional de Proteção ao Índio. Foi elogiado pelo Congresso das Raças, em Londres, ressaltando que a obra de Rondon deveria ser imitada para a honra da civilização mundial. Ganhou medalha de ouro por 30 anos de bons serviços prestados ao Exército e ao Brasil. E acompanhou o ex-presidente americano, Theodore Roosevelt, na sua expedição ao Amazonas. E o reconhecimento em vida não parou por aí. Em 1939, o IBGE concedeu a ele o título de civilizador do sertão, pelo trabalho realizado junto aos índios. Em 1956, Rondon recebeu uma grande homenagem. Foi dado ao território do Guaporé o seu nome, que hoje é denominado de Estado de Rondônia. Seu trabalho rendeu 29 prêmios de entidades de projeção internacional, chegando a ser reconhecido pela International Geographical Society de Washington, nos Estados Unidos, como um dos 5 maiores desbravadores da humanidade. Chegou, inclusive, a ser indicado ao Prêmio Nobel por Albert Einstein. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, é com grande entusiasmo que recebo notícias dando conta de que o Marechal Rondon voltará a ser reverenciado. A minissérie de 5 capítulos que retratará toda a vida do patrono das comunicações, desde o seu nascimento até o momento em que morreu cego no Rio de Janeiro. Ele renasce para o povo brasileiro com o título Rondon, O Grande Chefe, uma obra cinematográfica produzida pelo experiente Luiz Carlos Barreto e o jovem cineasta mato-grossense Rodrigo Piovesan. Além de retratar a vida deste herói brasileiro em uma obra que terá visibilidade nacional e internacional, teremos a oportunidade de mostrar as belezas naturais de Mato Grosso, já que a história se passará no Pantanal. O seriado tem como finalidade mostrar esta figura heróica, esta figura histórica, de valor inestimável para o povo brasileiro, sob o argumento de resgatar nosso patriotismo. Uma prova de que nossa cultura não recebe o valor merecido é o fato de que existe um museu em Nova York e outro em Londres homenageando Rondon. Aqui, no Brasil, como está a memória deste homem mundialmente conhecido, senhora Presidente? Faço essa indagação. Não podemos deixar nossos heróis caírem no esquecimento. É bom lembrar que iniciativas como esta cinematográfica servem para mostrar que o país é muito mais que os inúmeros problemas sociais e escândalos. Através dos nossos heróis, precisamos retornar a confiança da nossa nação e mostrar que ainda temos, sim, pobreza, favelas e corrupção, mas que estes locais e estas situações passem a ser vistos como uma fonte de advogados, médicos, artistas, políticos, honestos e pessoas com ideias inovadoras. O Brasil enfrenta, senhora Presidente, muitos desafios. Na estrada, à nossa frente, com certeza, ainda encontraremos muitos novos obstáculos. Mas, no fim, ao fim e ao cabo, é a nossa história que nos dá esperança para um amanhã melhor. É o reconhecimento de que os homens e mulheres que vieram antes de nós superaram tantos desafios, talvez maiores que os atuais. Marechal Rondon é uma dessas pessoas que vieram de lugares comuns e que fizeram coisas extraordinárias. Um homem que, além de determinado, foi dono de uma índole apostolar, posicionando-se sempre pela justiça, honestidade, a favor da natureza, dos animais, na proteção dos seringueiros, de outras populações tradicionais e dos índios, hostilizados por mais de 3 séculos de agressões. Senhora Presidente, nesta primeira parte da minha fala, gostaria de homenagear 2 grandes cultores do Marechal Rondon no estado de Mato Grosso. Falecido recentemente, um geógrafo, um historiador, chamado Rames Bucair. Ele, no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, criou um museu de pedra e criou a Sociedade dos Amigos de Rondon, falecido há pouco tempo. E um grande educador, um grande médico, Gabriel Novis Neves, que recentemente escreveu um artigo nos jornais do estado de Mato Grosso, há 2, 3 dias, dando conta das bravuras do Marechal Rondon. Peço que este discurso e o artigo do professor, doutor Gabriel Novis Neves conste regimentalmente nos anais desta casa.
O segundo tema que me traz a esta tribuna, senhora presidente, é o que trata da CPI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou CPI entre deputados federais e senadores para investigar o chamado caso Cachoeira. A CPI é um favor que a Constituição oferta aos parlamentares, senhora presidente? A CPI não é um favor. A CPI é um poder-dever que a Constituição oferta aos parlamentares. Nós, aqui, temos o dever fundamental de fiscalizar fatos determinados que tenham repercussão pública. Portanto, não é um favor que a Constituição faz aos parlamentares. Muito bem. Recentemente, foi constituída esta CPI mista para investigar o caso Cachoeira. O presidente da CPI, a quem eu rendo as minhas homenagens e respeito, o senador Vital do Rego, solicitou, a pedido da CPI, ao presidente do Supremo Tribunal Federal e ao relator do caso Cachoeira lá no Supremo, cópias dos autos da chamada Operação Monte Carlo e Operação Vegas. O Supremo Tribunal Federal, através destes dois respeitados magistrados, envia à CPI mista toda a documentação em meio físico e também em meio magnético. Estes documentos estão aqui numa sala, aqui embaixo, num dos famosos corredores do Senado, no que a imprensa já está a dizer e nominar de Bate-Caverna. Está ali. E cada parlamentar terá o prazo de 3 horas para que possa adentrar nesta sala, nesta famosa sala, e ali possa, sozinho, sem a possibilidade de tirar cópias, analisar os documentos e depois chegar às suas conclusões para que nós possamos fazer as indagações, as perguntas àqueles que aqui virão como testemunhas, como convidados e como indiciado. Muito bem. Com todo o respeito que merecem os ministros do Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que merece o senador Vital do Rego, isto me parece como algo ridículo. Ridículo. Eu não vou me prestar a comparecer a esta sala para que, no período de 3 horas, eu possa analisar estes documentos sem a possibilidade de copiar estes documentos para que eu possa exercer não um favor, mas exercer o meu poder-dever de fiscalizar a administração pública. Porque aqui nós estamos a tratar de um dever fundamental de cada parlamentar. O dever de fiscalizar o envolvimento deste cidadão apelidado de Cachoeira com as altas autoridades da República. Eu não tenho visão de raio laser. Eu não tenho visão fotográfica como aqueles heróis da nossa época infantil, aqueles heróis em quadrinho que nós líamos naqueles gibis. Nós todos nos recordamos disso. Eu não sou superdotado para ler os documentos em 3 horas, analisá-lo e chegar à convicção das perguntas que eu devo fazer. Será que seria constitucional nós aprovarmos aqui um projeto de lei dizendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, não poderiam ter acesso aos autos do processo por mais de 3 horas e não poderiam copiar os documentos? Isto seria igualmente ridículo e seria inconstitucional, porque nós estaríamos subtraindo a atribuição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns parlamentares, senhora presidente, me parece que têm o que se denomina de complexo de vira-lata. Entendem que são menos importantes que ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós aqui exercemos parcela da soberania do Estado. Nós exercemos aqui parcela do poder-dever que a Constituição nos oferta. Nós temos que obedecer às decisões do Supremo Tribunal Federal. A elas devemos emprestar o nosso respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, na ditadura, as decisões do Supremo Tribunal Federal são obedecidas e não são criticadas, e não são debatidas, e não são comentadas. Na democracia, a Constituição da República me dá o poder-dever, com fundamento no artigo 53, de criticar decisões desta natureza. Decisões que inviabilizam o meu poder, o poder de cada parlamentar que participa da CPI, de investigar.
ridículo. 3 horas para que eu possa analisar os documentos, fazer uma fotografia mental destes documentos, parecido àquele filme Rain Man, em que o Dustin Hoffman, né, e o Tom Cruise, ele tem aquela fotografia, aquela visão fantástica e consegue tirar aquela foto mental. Eu não consigo isso. Eu não consigo. E como eu posso? Como eu poderei justificar ao eleitor do meu estado que para cá me mandou, senhora presidente? Como eu posso dizer a eles que estou a exercer a minha atribuição constitucional? Não poderei. Como eu posso saber que meu nome lá não se encontra? O nome de Vossa Excelência, o nome de outras autoridades da República? Se eu vou ter 3 horas para analisar estes documentos, como um rabiscador, ali eu vou com uma caneta, um papel, anotar em 3 horas e amanhã nós começaremos os depoimentos. Não se faz uma república desta forma. Devemos respeito aos ministros do Supremo. Devemos respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, as decisões do Supremo, como a nossa obra, que é a lei, elas também podem sofrer críticas. No instante em que o ministro do Supremo reconhece a inconstitucionalidade de uma lei, ele está dizendo: sociedade brasileira, aquilo que vocês pensavam que era lei, não é lei, porque ofende a Constituição. Por acaso, ele está diminuindo a nossa atribuição? Em absoluto. Está exercendo sua atribuição constitucional. Agora, alguns parlamentares voltam a dizer: são dotados do complexo de vira-lata. Eu não sei por quê. Será que é temor de alguma coisa? Nós precisamos nos fazer esta indagação. Não descerei naquela sala, porque eu entendo que a minha atribuição constitucional está sendo subtraída, e eu não sei a razão. Comissão parlamentar de inquérito não é um favor. Eu não vou participar de história de carochinha, de brinquedo de criança. Para que eu possa exercer a minha atribuição constitucional, eu preciso ter acesso aos documentos. Eu preciso fazer perguntas com fundamento nos documentos. Não ficar 3 horas na frente de um computador, analisando ali, e na hora de fazer as perguntas eu não ter elementos para que eu possa fazê-lo. Não participo de coisas desta natureza. Expresso mais uma vez os meus respeitos ao senador Vital e presidente da CPI e ao relator Odair Cunha. Mas a Constituição da República está acima desse tipo de atitude.